o batismo, nós vamos falar alguns minutos sobre o batismo. Para os que vão se batizar, entender o que vão fazer. Que bom, pastor Milton, ali, com a sua esposa querida. Meu Deus, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Ó, tem 2 lugares aqui, senta aqui. Pastor Milton, por favor. Ele está aqui com a gente, mais próximo. Aliás, ó, tem lugares aqui ainda vazios. Quem quiser ver mais para frente, viu? Fábio, tem lugar aqui ali, por favor. Quem quiser, viu? Olha, a verdade é a seguinte: o batismo, ele começa a vida cristã. Para os antigos é bom que relembrem, mas existe um início para começar a vida espiritual. Esse início começa no batismo. A criança está sendo gerada na bolsa das águas, dentro da barriga da mãe, até ela sair, até que estoure a bolsa e ela venha para o mundo, ela está lá quietinha, ninguém nem conhece, ninguém sabe como é direito, mas quando rompe a bolsa, ela sai das águas e entra no mundo, esse mundo que nós vivemos. Ao contrário, acontece com quem se converte, está no mundão, até que fala assim: eu quero uma nova vida. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Jesus vai mudar a minha vida e vai me pôr no mundo espiritual. Não se trata de mudar a vida apenas para ficar bonzinho, não se trata de mudar a vida apenas para seguir uma religião, pelo contrário, a religião te fixa em regras, a religião te fixa em leis, a religião quer te transformar de fora para dentro. Jesus quer mudar você de dentro para fora, é diferente. Então, este passo inicial que determina a mudança, eu falo, eu comecei aqui minha nova vida, eu realmente crio e começo agora uma nova caminhada. Este momento chama-se batismo. É quando você entra nas águas e naquele mundo instantâneo de água, quando você entra naquelas águas, você deixa ali o velho homem, você deixa ali a velha criatura, você deixa ali todo um passado, tudo o que aconteceu de errado, tudo que não presta que aconteceu com você, voluntária ou involuntariamente, todas as palavras malignas, todo o ódio que você viveu, tudo aquilo que você não queria falar e falou, tudo aquilo que você fez e não devia ter feito. Mas pastor, até aborto, eu já matei uma pessoa. Vai saber se quantos médicos já não mataram as pessoas sem querer por aí, né? Tudo isso é perdoado no batismo. No batismo fica o velho homem e nasce o novo 0 quilômetro. Curado, abençoado, restaurado, como um bebezinho novo, luminoso, santo, puro, sem pecado. Por quê? Não há mais pecado para aquele que teve os pecados lavados. O que diz a palavra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado se confirma, retirado da sua vida, no batismo. Na hora que você entra nas águas, o pecado é perdoado. Atos 2,38 fala isso. Eu vou só falando, quem quiser anotar o texto, os que vão se batizar, os outros já sabem de cor. A Bíblia fala assim: que faremos agora, Pedro e apóstolos? Nos convertemos e agora? O que nós fazemos? Aí Pedro fala assim: cada um de vós então arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então o batismo, primeira coisa, perdoa pecados. E em Atos 22,16 ele fala assim: levanta-te, Ananias falando para Paulo, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Então no batismo não é só perdão, é lavagem, sai da sua vida o pecado. Tem gente que fala assim: mas pastor, eu fui terrível. Tem gente que fica me acusando porque eu não prestava, eu era prostituído, eu era drogado, enfim, era terrível, era bêbado. Não importa, lavou, acabou. Não tem mais o que condenar. Nenhuma condenação existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E está lá em Romanos 8:1, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, vocês que vão ser batizados, vocês têm que entender esse fenômeno do perdão, da lavagem e da ressurreição. O que é isso? Ora, na hora que eu mergulho nas águas, existe um fenômeno interessante, que às vezes o crente esquece. Ele é sepultado nas águas. Por isso que digo que batismo, ele é imersão, porque ele vai sepultar, vai imergir, não vai enterrar, mas vai submergir o velho homem, vai colocá-lo debaixo das águas, e vai ficar para sempre ali. Na hora que sai com uma nova vida ressuscitada. Olha só, Super Nani entre nós, que prazer. Olha, tem lugar ali, o marido está junto?
Sim. Tá junto, querida? Sente aqui, ó. Pronto. Pronto. Olha. Bênção. Amém. Uma honra. Meu boleto, porque eu sou careca, vocês dão glória a Deus. Amém. Então, queridos, o que é importante? O ressuscitado. Mas fala, para, pastor. Eu vejo a turma que se batizou aí, está todo mundo igual, mesmo corpo. Meu marido tinha reumatismo, se batizou, continuou com reumatismo. Tinha olhos castanhos, não mudou nem a cor dos olhos. Era careca que nem o senhor, continua mais careca ainda. Por quê? Porque no batismo a mudança física não acontece. Acontece como mudança espiritual. Então quando você sai das águas, você sai com um novo corpo, invisível aos nossos olhos, mas visível espiritualmente. Então Satanás olha e fala, este homem não é mais o mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir de agora ele já está vivendo uma nova vida. Qual vida? Que ele não tinha. Ele tem participação no mundo invisível, chamado mundo espiritual. Então saiu das águas, batizado, consciente, perdoado, vivificado. Então a partir de agora ele faz o quê? Ele vive uma vida espiritual. Ou seja, quando ele ora, ele é mais ouvido. Quando ele repreende o demônio obedece. Porque agora ele tem autoridade. Antes não. Fizeram uma macumba para ele. Não pega mais. Se pegou, é porque não está crendo no que aconteceu no batismo. Se ele crê que ele é ressuscitado, acabou. Porque agora não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Gálatas 3:27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, quando você é batizado, você é revestido de Cristo. Ou seja, você recebe uma roupagem de Cristo. Essa roupa antiga sai, espiritual. Entra uma nova, você fica com vestes limpas. Então o diabo olha e fala assim: peraí, não estou mais vendo aquele antigo homem, aquela antiga mulher, estou vendo Cristo. Por isso que ele não pode mais tocar em você. Aí o que ele vai fazer durante a tua vida? Convencer você que não é bem assim. E tem cristãos que esquecem do dia da purificação dos seus antigos pecados. Porque o tempo vai passando. Hoje me procurou uma paciente no consultório e falou: doutor, eu estava tão firme com Jesus antigamente. E aí de repente eu fui esfriando. Já há 4 anos que eu sei que Jesus me ama, mas eu me preocupo mais com as coisas temporais. Aí eu orei com ela, o Espírito Santo voltou. Que maravilha! No consultório. Está acontecendo todo dia isso, irmãos. Eu pensei que eu ia largar a medicina, mas eu não vou largar não, viu, pastor Marcelo? Não dá para largar não. Ali vamos dizer assim, é uma pesca seletiva, né? O pessoal vai lá, e aí vai no médico e tal, eu já pego e falo de Jesus. Pronto. E essa pessoa foi renovada, então ela já era batizada. Mas o diabo estava falando o que para ela? Não é bem assim. Você é fraca. Olha, ninguém quer saber de Deus. Mas vamos aproveitar a vida. Curte, menina. Aproveita, sai, dança, curte, bebe, fuma. Apronta. E ela começou a perder a fé. Porque sem palavra você perde a fé. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais fé, mais poder, mais vida espiritual, mais abundância, mais atuação no mundo invisível você tem. Aí você começa a mexer com as trevas, começa a incomodar. Aí você tem que estar firme, jejuando, orando, para quê? Para que não caiais em tentação. Porque o inimigo lá vai armar. Mas é o seguinte: quanto mais você tem poder em Cristo, mais o inimigo não chega perto de você. Glória. Por isso que é importante orar, jejuar, e como disse Jesus, vigiai para que não entreis em tentação. Puxa, eu quero pedir perdão para Jesus. Quando eu cheguei, eu falei: acho que o pastor Marcelo não vem, acho que o pastor Milton não vem, acho que o pastor Toninho não vem, acho que o nosso, olha, eu ia falar já, pastor Luciano não vem. E eu fiz um mau juízo no meu coração, não falei para ninguém, hein? Eu falei: eles não vão vir, mas eu estava enganado, porque vocês são muito de Jesus. Glória. Até o Paulinho veio. Porque são ressuscitados. E o ressuscitado, agora vocês estão entendendo, o ressuscitado, ele é o batizado, o ressuscitado mesmo, ele quer o quê? As coisas que são de cima. Então em Colossenses 3:1-5 diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, o que ele quer dizer? Se já ressuscitastes, se já fostes batizado de verdade com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Vocês estão buscando as coisas de cima. A Sueli está grávida, mora lá longe, no Ariston. Mas o Ariston agora é fino.
É que nem a Zona Leste de São Paulo. Antigamente era bagunçada, então agora a Anália Franco. Mesma coisa. É a Anália Franco da Zona Leste, é o Ariston de Carapicuíba hoje. Tanto é que os bandidos agora todos prestam continência para a nossa amiga e irmã Sueli. Eu sei. Então, queridos e amados, ser de Jesus é o seguinte: ressuscitou no batismo, buscar as coisas que são de cima. Vocês estão buscando aqui hoje, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos. A pessoa que está ressuscitada, batizada, ela está morta para o mundo, viva para Deus. Então é o contrário. Quem está no mundão não conhece Deus. Ouve falar de Jesus, aquela cruz, Jesus saiu da cruz, amém, nós todos. Todo mundo fala assim, verdade, né? Jesus, amém, tudo igual, opa, amém. Isso é o mundo, porque está morto para Deus, apesar de pensar que está vivo. Agora, na hora que ele entende o mistério da verdade, que é Cristo em nós, Jesus habitando em nós, em nosso coração, em nosso corpo, aí começa a mudar tudo. Ele entende isso, ele entra nas águas, e nas águas ele deixa o velho homem e nasce para a vida espiritual, e morre o velho homem. Ou seja, aquele ladrão, o bandido, o maligno, o prostituto, o drogado, o odioso, o enganoso, o larápio, morre e nasce a nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17 fala isso. Então, vocês que vão se batizar, guardem isso. O batismo não é um banho d'água. Então, coisas erradas que se aprende por aí. O batismo é uma ordenança. O que é que se batiza? Vai entrar na igreja? Não. Você entra na igreja a hora que você quer, sai a hora que você quiser. Pode frequentar a hora que você quiser, pode fazer tudo. Quando você entra no batismo, você está entrando no mundo espiritual, do chamado o corpo de Cristo. É um corpo espiritual místico, mas que é real. Tem o corpo de bombeiros, tem o corpo docente das escolas, tem o corpo do exército e tem o corpo de Cristo. O mundo espiritual existe o corpo do diabo, dos demônios, né, os espíritos malignos, e existe o corpo de Deus, que é constituído por quem? Por aqueles que são de Jesus. Amém. Batismo põe você nessa entrada. Eu já estou salvo? Sim, mas você tem um caminho a seguir. Que a Bíblia fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nem todo mundo é salvo só porque se batizou. Eu preciso o quê? Crescer na graça, no conhecimento, na palavra, nos dons, na restauração, tudo, e fazer a obra que está designada para mim. Paulo fala assim: uma coisa eu fiz, eu combati o bom combate, né? Cumpri a carreira, guardei a fé. Ele cumpriu o tempo dele, 20, 30, 40 anos de evangelho. Pastor Milton tem 45 anos de evangelho? 47, eu errei por 2. Glória a Deus, olha aí. E tem mais para viver. Tem mais uns 30 anos pela frente de evangelho. Aí dá 77, número de Deus, 77. Daqui 77 anos, né? Quer dizer, de obra total, você vai ser arrebatado. Deus ia falar que ele ia morrer, tá vendo? O crente batizado não morre mais. Por quê? Porque você, quando se batiza, marca a data para morrer. Isso é um fenômeno interessante. Quando uma pessoa morre e não é batizada, aquele dia da morte dela acabou. Ela morreu, ela não nasceu de novo, mas morreu. Então a sepultura dela vai ser o fim dela ali, vai ser julgada, mas não está dentro do corpo de Cristo. Ela não teve chance, por algum motivo. Agora, quem se batiza, marca a data para morrer. Por quê? Não morre mais depois do batismo. Mas pastor, isso é loucura. Eu vou continuar vivo e se eu pegar uma doença e morrer? Você vai morrer, não fisicamente, mas espiritualmente você não morre mais. Porque você já marcou a data para morrer, você morreu no batismo. Amém? E quando você for morrer depois, você não morre, você já está na eternidade. Entra na eternidade. Você não sente mais a morte, não vai viver mais a morte. Por quê? Porque você agora é ressuscitado. Aí muitos que estão me assistindo vão falar: pô, mas isso é loucura. Mas é verdade. É mais sério do que a medicina que eu vivo. Porque a medicina que eu vivo muda todo dia. Antes o ovo fazia mal, agora o ovo faz bem. Amanhã vai fazer mal de novo. Agora o Espírito Santo nunca mudou. Glória a Deus. A palavra do Senhor nunca mudou. O Evangelho nunca mudou. Amém, queridos? Amém. Então vocês que vão ser batizados,
tem aí 5 minutos para tirar as dúvidas, a mais que tiverem. Batismo é isso, nova vida, perdão dos pecados, ressurreição, novo nascimento. Amém? Qual a dúvida vocês têm? Pastor, e se eu pisar na bola com Deus? Não pense assim. Uma criança que nasce espiritualmente, já estou adivinhando, já estou discernindo alguns pensamentos. Você gostou? Você está rindo, é verdade isso? E se eu pisar na bola depois com Jesus, sem querer, tiver uma queda? Você não pode pensar assim. A Bíblia fala assim: eu não vou me inclinar para o pecado, porque já morri para ele. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Depois que você é batizado, o pecado não manda mais em você. Agora, se você pecar, Jesus te defende, porque ele é teu advogado. 1 João capítulo 1, último verso diz isso, e 1 João 2:1 também. Então, conclusão: quando uma criança nasce, e é assim que é o batizado, ele nasce de novo. O que faz a criança? Desculpa a expressão, mas isso acontece. Faz cocô na fralda. Tem continência fecal? Não tem. Deu vontade, a criança faz cocô. Você vai lá, vai bater na criança por isso? Vai lá, limpa, lava, passa pomadinha, põe a fraldinha limpa, faz xixi. Às vezes você está numa reunião, a criança chora para bater na criança. Não. Assim é o crente novo convertido. Ele às vezes comete algumas falhas na fase inicial, porque ele vai aprender a viver a vida espiritual. E Deus não vai condená-lo jamais por isso, porque ele vai crescendo. Conforme a criança vai crescendo, aí depois larga a fralda com um ano e meio, 2 aninhos, 2,5, por aí larga a fralda. Aí depois, com o tempo, ele aprende a se comportar. Não vai querer que uma criança de 7 anos aguente 2 horas de culto. Por isso tem que ter cultinho. Mas depois que ela tem mais de 15, 20 anos, aguenta. Então, assim é a vida espiritual. Por isso que quando eu dou palavra aqui, eu procuro fazer uma palavra que agrade e que seja boa para os novos convertidos e alguma coisa boa para os antigos. Por quê? Porque sopinha é bom para criança, mas aquele que já vive uma vida espiritual mais antiga quer um manjar melhor. E assim também é a vida espiritual. Vocês vão crescer e com o tempo vão receber os dons do Espírito Santo. Com o tempo vão ser usados por Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeitos, à medida completa da estatura de Cristo. Isso está em Efésios 4:13. Todos têm que ser da estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Se a pessoa se converte, se batiza pensando que vai cair, ficar só pensando nisso, não tem fundamento. Por quê? Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Amém, queridos? Mais alguma dúvida? Ou vou ter que ir pelo Espírito descobrir? Que essa foi boa, essa era a sua, né? É isso mesmo, lá atrás, irmãzinha. A sua também? Então, o Espírito me mostrou a direção das dúvidas. Mais alguma dúvida para a gente começar o outro assunto? E o Aldo está louco para saber sobre o número da besta. Fala lá atrás, quem levantou a mão lá atrás? Quem está com dúvida lá? Vocês estão muito distantes, vocês não estão muito longe, não quer ver mais para frente? É o Gaguinho que está aí, também chamado de Ayrton. É o Gaguinho cujo apelido é Ayrton. Vai para frente aqui, ó, tem lugar aqui. Né? A esposa e o filhinho batizado do Espírito Santo. Essa família tem um servo de Deus cheio do Espírito, é o filhinho dele. Vocês vão no YouTube e depois vem ele batizando, orando para as pessoas para serem batizados do Espírito. Vocês acreditam nisso? Esse menininho cheio do Espírito. Amém? Mais alguma dúvida? Que eu vou encerrar esse assunto. Quem vai se batizar? Levanta a mão. Tem alguma dúvida, irmão? Já foi respondido. Aqui tinha mais gente que ia se batizar lá atrás, não tinha não, né? Aqui, ó, os 4 queridos ali. Tirei sua dúvida. Você vai se batizar também, né? Vai? Aqui atrás? Não, né? Não, aqui não. Quem mais vai se batizar aqui? São os 4 e 6. Só os 6. Frase no sentido de Deus ainda. Não, né? Está na geração. Está analisando. Até o dia que vai chegar o dia que você fala, eu quero me batizar. Nunca force ninguém ao batismo. O batismo é o seguinte, eu quero me batizar. Como é que eu provo isso na Bíblia? O eunuco estava lá na carruagem, no ônibus, né, naquela época. E aí o Espírito Santo falou assim para Filipe, sobe na carruagem. E lá tem um futuro, mas atual já servo meu, porque o homem já estava buscando alguma coisa de Deus, lendo Isaías. Aí Filipe falou, está lendo aí? Ele falou, estou lendo Isaías. O que você está entendendo? Não sei, se ninguém me explicar. Aí Filipe começou em Isaías 53, começou a pregar para ele. Passou umas horas ali, o homem entendeu o que era batismo e falou assim para Filipe,
que me impede de ser batizado? Tem água ali, ó, vamos parar a carruagem, eu quero que você me batize, porque daqui a pouco você vai embora, eu não sei se eu vou encontrar alguém que me batize, eu quero uma nova vida, eu quero Jesus, eu quero ter o poder de Deus na minha vida, eu quero ir para o céu. Aí Filipe falou, é lícito se creres de todo coração. Isso está em Marcos capítulo 8. Aí os dois desceram, ele batizou o eunuco da rainha de Candace. O eunuco foi batizado, saiu das águas, falou, glória a Deus. Filipe falou, tchau então, Deus abençoe, ó, sumiu. O Espírito Santo arrebatou Filipe. Fantástico. Amém, queridos? Amém. Amém. Fala o Wendel, vai encerrar. Se o senhor tem essa informação, a criança, quantos anos aqui na de alfa ela pode batizar? Olha, não é que era AD alfa, não é AD alfa. Biblicamente, Jesus com 12 anos teve uma estatura espiritual que ele chegou lá e começou a ensinar a turma no templo. Ficou 3 dias longe dos pais. Então a gente sabe que com 12 anos começa a adolescência, a puberdade, a maturidade hormonal. A criança já tem mais maturidade para entrar. A criança, o adolescente, o ser humano já tem entendimento. Porque o homem infantil ele não tem entendimento. Então você pega uma pessoa qualquer. Quem se lembra o que fez com 1 ano de idade? Levanta a mão. Ninguém. Por quê? Com 1 ano de idade, o seu sistema nervoso central não estava formado totalmente. Então você não tinha consciência. Por isso que o espírito do homem é formado com o tempo dentro dele. O que é o espírito do homem, pastor? É o entendimento, é o seu intelecto, é a sua consciência, é a capacidade de você unir os pensamentos e chegar a conclusões. Olha, está frio, não está frio, eu estou aqui, hoje é quinta-feira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse é minha mãe, esse é meu pai, estou no Brasil, não estou. Essa consciência vem com o tempo. Com 12 anos para frente a criança tem consciência. Agora tem criancinhas que com 10, 11 anos pedem batismo. E insistem tanto que você dá até dó. Você vê que eles entendem mais do que os crentes de 20 anos de evangelho. Então é duro, mas não é bom a precipitação. Porque às vezes a criança não se converteu, está emocionada e precisa aprender melhor. Então a partir de 11, 12 anos, Wendel, se você testificar, porque tem gente que às vezes vem para o batismo só porque o parente quer ou porque está emocionado, não é isso. Se você sente o fogo, falando eu quero, eu preciso me batizar, você se batiza. Amém? Amém? Glória a Jesus por isso. Nós vamos encerrar esse momento e vamos começar agora um outro momento, que é o momento do... hoje eu prometi para vocês, por isso está lotado. Eu vou falar sobre a imagem da besta, né? O 666. É o Iron Maiden 666. É o Wendel. Você que é daquela época antiga. O Iron Maiden é antigo, tá tudo velho já aqueles caras, né? Você não lembra disso, né, Ricardo? Não. Meu Deus, você não lembra do Iron Maiden? Satanás? Não lembra? Nossa, aquela ACDC do diabo, lembra não? Todos do diabo, todos, eles falam claro. E o mundo porque o mundo jaz. No maligno. Pensa que não, mas é. Do maligno. Mas não é essa besta que eu vou falar. Luciano, eu estou feliz com a sua presença aqui. Você é muito bem-vindo, você é sua esposa, querida. Vocês já ouviram tudo isso que eu estou pregando, né? Estou comigo há 6, 7 anos já, esses irmãos. O frio desse estou aqui. Eu fico honrado com isso, viu? Amém? E por todos também, lógico. É que eles estão há 6, 7 anos. É como o Aldo está há 15, 20 comigo já. Está aí ele e sua esposa. Oi? 18, desculpa. Mas eu vou entrar nesse assunto agora e nós vamos orar, porque é um assunto que precisa de discernimento. Amém? Porque existe uma visão clássica, tradicional, que você se encontra em qualquer livro de Apocalipse. Esse é um dos mais vendidos, clássico. Você olha da terra porque não explica direito. Oh, meu Deus, é difícil, mas tudo bem. Temos um outro livro já escrito que Jesus me deu, está aqui. Eu vou publicar isso aqui no futuro, mas antes eu quero dar flashes para o pastor Marcelo ficar sensibilizado e convencer o ministério da igreja a fazer um culto que comece do início ao fim, Apocalipse, lá embaixo. Aí toda a igreja vai ver e vai aprender como ninguém as palavras do Senhor sobre esse assunto tão polêmico, que segundo alguns pastores diz o seguinte: cada pastor tem o seu esqueminha para falar de Apocalipse, porque não é fácil. Na época do concílio de Nicéia, no século IV, quando a igreja estabeleceu o que seria a Bíblia, né, no clero na época ainda romano, católico, eles se reuniram e queimaram muita pestana para dizer: este livro é canônico, ou seja, esse livro merece estar na Bíblia, este livro não merece. Então, o que aconteceu? Esse concílio, que era uma reunião de bispos, de reunião de pastores, de padres da igreja, de pensadores da igreja,
esse concílio definiu quais seriam os livros que estariam realmente na Bíblia, porque eles eram de confirmação, ou seja, de inspiração do Espírito Santo de fato. Mas alguns eram tão difíceis de entender que ficaram na dúvida. Entre eles era o livro de Apocalipse ou Revelação, não é? Mas ele foi, vamos dizer, ordenadamente canonizado, vamos dizer, ele foi canônico, porque não há dúvida que ele tem relação com toda a Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem uma unidade de fala, que é o Espírito Santo. Por isso que eu digo, sem o Espírito Santo você não consegue entender a Bíblia. A letra mata, o Espírito vivifica ou dá a vida. Dá a vida à palavra, e essa palavra dá vida espiritual para você. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, sem o Senhor, sem o teu Espírito, sem a tua inspiração, tua revelação, nada podemos fazer aqui, Senhor. Então tem misericórdia, vem dirigir e abençoar este estudo, abençoar os irmãos presentes, todo espírito de distração, todo espírito de perturbação, de preocupação, de sonolência, seja quebrado agora, em nome de Jesus, e que a bênção venha sobre todos, e que a palavra fale agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, para começar a falar de um livro totalmente figurado, como eu já falei semana passada, vocês têm que entender um detalhe, e principalmente vocês que estão se convertendo agora: a Bíblia não é literal. Se você levar no literal, você não vai entender nada. Por exemplo, Apocalipse 17. Abra lá. Cadê a Bíblia, vocês quatro? Não trouxeram lindos? Como primeira lição de casa: quando se converter, compre uma Bíblia. Se não tiver, peça a um irmão que dê para você, como aconteceu agora pela Paula. E agora a Janice. Então pronto, já tem Bíblia. Agora, depois vocês podem comprar na igreja. Tem a Bíblia nossa aqui da igreja, da de Alfa, que é a Bíblia mais correta que existe. É a trilha italiana, é a edição da corrigida, estritamente correta, assim, revisada. Amém? Em Apocalipse, por exemplo, 17, no capítulo 17, verso 1 a 3 a 4, diz assim, ó: olha só, meus amigos, vocês que estão se convertendo. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Gente do céu, uma prostituta que está sentada nas águas, como é que ela consegue ficar sentada nas águas? O que eu tenho a ver com a prostituta aqui? Estou lendo a Bíblia. Então vocês veem que quem lê assim no literal não entende. Eu quando era jovenzinho, eu lia a Bíblia e falava: esse livro é Bíblia. Mas eu sabia que tinha alguma coisa. Mas eu olhava e falei: meu Deus, cadê a revelação? Aí no verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Nossa, então a prostituta dá pesada, todos os reis se prostituíram com ela. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ué, é prostituta e vem de vinho também? Vocês percebem que a letra mata, porque quem lê fala assim: se Deus escreveu isso, Deus é esquizofrênico. Desculpa, é o parecer do chamado leigo, ou gentio, ou ímpio, ou totalmente ignorante, coitado. Não conhece. Mesma coisa que pegar um bisturi, que você vai fazer o que com ele? Você não sabe o que fazer com ele. Como é que você vai operar uma pessoa? Você não é médico, não é cirurgião. Então o que acontece? Você tem que entender a linguagem bíblica. E a linguagem bíblica é o que Jesus falou. Mateus, capítulo 13. Olha o que Jesus falou. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha o que diz. Cadê sua Bíblia? Não trouxe? Você mesmo. Está aí. Que bênção, você é uma bênção de Deus. Olha, Mateus capítulo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 34. Jesus disse assim, ó. Aliás, a palavra diz assim: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão. E nada Jesus falava sem parábolas. Ou seja, tudo que Jesus falou é o que? Uma parábola. O que é uma parábola? É uma alegoria que traz, que encerra uma verdade oculta. Eu chego assim e falo assim: olha, a voz desse homem é a voz de um leão. Cantou aqui, pastor. Olha, você é pastor, hein? Irmão, por enquanto irmão nipônico, por que não dizer missionário japonês de Jesus.
Ricardo cantou como um leão. A pessoa fala que é leão. Ele é ser humano, mas eu estou falando que a voz dele parece de um leão, vocês entenderam? É forte, é determinante. Isso é uma parábola. É uma historinha que traz uma mensagem, ou uma palavra que encerra uma outra oculta. Por que Jesus fazia isso? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse, no Salmo 78, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo, desde o Gênesis, tudo que aconteceu e é falado e é escrito é figurado. É mesmo, pastor? Salmo 78, vai lá rapidinho. Olha lá, que bom que você está aqui, Ruth. Glória a Deus pela sua vida. Que serva de Deus, glória a Jesus. Foi uma bênção coral no domingo passado lá, viu? Glória a Deus. Na nossa Assembleia de Deus, irmã do Jardim Miriam. Amém? Salmo 78, verso 1. É Deus falando: escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Então Deus fala em parábolas. Publicarei ou proporei enigmas da antiguidade. O que é um enigma? É um estratagema. É uma mensagem oculta em cima de um dizer. É um estratagema. Perceberam? É um enigma. Que enigma é esse? Olha lá. Da antiguidade. Qual é a antiguidade? Gênesis, Levíticos, Números, tudo que aconteceu com Israel, tudo que aconteceu com Jacó, José, Abraão, aconteceu literalmente, mas eram figuras de situações futuras. O que Deus falou para Abraão? Abraão, olha para o céu, olha as estrelas do céu. Pode contar? Não consigo, pois assim será a tua descendência. Agora olha a areia do mar. Olha para a terra, olha para a areia do mar, Abraão. Pode contar a areia do mar? Não consigo. Assim será a tua descendência. Resolve Deus, no céu ou na terra? Deus tem duas descendências. Uma na terra, Israel. Outra no céu, a igreja. Figura. Quem são as estrelas? Os crentes. Os crentes são estrelas. Quando lá em Mateus 24 diz que nos dias da volta de Jesus as estrelas cairiam, ele estava dizendo, muitos crentes ou pregadores do evangelho vão cair perto da volta de Jesus. Então, assim, de vez em quando sai algum escândalo aí, né? Pastor tal saiu, fez isso, aprontou, roubou a igreja, não sei o que e tal. Não interessa o que acontece. Aí você fala, ai meu Deus, caiu mais uma estrela. Ou então fulano se desviou. Voltou para Macumba. Uma vez eu encontrei um rapaz. Falei, e você continua firme? Ele falou, não. Como não? Voltei para o Espiritismo. Por quê? Lá tem mais explicação. E como eu era novo convertido, eu não tinha argumentos para poder explicar para ele que ele estava errado. Hoje nós vamos ver sobre o Espiritismo, sobre o cientificismo religioso, que é uma das forças da segunda besta de Apocalipse 13. Fantástico isso, né? A segunda besta, tem duas bestas que nós vamos estudar agora. Está começando a ter gosto, né? A coisa. Então tudo isso é figurado. A Bíblia é figurada. Desde quando? Olha o que diz a palavra, verso 3. Os quais, as enigmas, então, nós temos ouvido e sabido, nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura, que somos nós, olha aí, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Por que eu dei essa prévia? Para você entender que, se você não compreender o mistério, quando eu falo lavagem da água pela palavra, o que eu estou dizendo? O que a palavra quer dizer? O que a Bíblia quer dizer? Que quando você ouve a palavra, você está sendo lavado. Então, água é palavra. Mas águas também são povos. A prostituta que eu li lá, de Apocalipse 17, sentada sobre as águas, é a igreja mundana sentada sobre as nações. Águas são povos. Como é que o senhor sabe disso? Apocalipse 17, 15, está escrito assim: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Pode ver aí. Então, o que significa? Que a própria Bíblia se interpreta. Bom, lógico, se eu me der uma interpretação pessoal, eu estou falando, bom, então eu acho que água é isso, água é aquilo. Eu acho que fogo é isso, fogo é aquilo. Eu tenho que mostrar na Bíblia que existe coerência no que Deus fala. A prostituta está assentada sobre as águas e se embebeda com o vinho dos reis, porque hoje a igreja está conectada às nações, vivendo a mesma vida da politicagem. Tem mais política dentro da igreja hoje do que a gente pode imaginar.
É ou não é? Embebedando-se com os governos, embebedando-se com a política, embebedando-se com a carne, com os reis, com quem tem. Percebeu? Porque Deus fala o seguinte: nós temos que buscar as coisas de cima, nós da terra. Amém? Amém. Então vamos lá, o que interessa agora, porque senão não vai dar tempo. Apocalipse, capítulo 13. Esses dias eu estou dando flashes individuais para abrir o apetite de vocês, para ver que aumentou o número de pessoas. Quando eu chegar daqui uns 4 semanas, pastor Marcelo, foi arrebatado, subiu, Toninho foi junto? Então, ainda não voltou Jesus, porque se não tivesse o Toninho, eu já ia chorar do passamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco, quando todo mundo isso aqui estiver voltado, a gente passa lá para baixo e começa do Apocalipse 1. Aí vai ter uma coerência tremenda. Mas por enquanto vocês vão entender Apocalipse capítulo 13. Olha que coisa linda. Apocalipse 13. Mas a intenção é estudar com detalhes o livro, senão a gente não sai daqui hoje. A intenção é chegar no número da besta, pra vocês não ficarem mais enganados. Amém? No capítulo 13, olha o título: a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. São duas bestas. Duas bestas dirigem vamos dizer assim, este momento histórico. Duas bestas dirigem, vamos dizer assim, a história da humanidade. Pastor, o que é besta? É bicho, que nem um leão? É um ser humano, que é uma besta. Às vezes a gente chama, que era uma besta. Ou só besta, não é assim que o pessoal fala? Assim interpretam alguns que falam da Bíblia. É um homem. Então, segundo, vou falar dos futuristas. Quem são os futuristas? São os estudiosos da Bíblia que creem que tudo que acontece a partir do capítulo 4 para frente, até o 22 de Apocalipse, tudo isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, para esse pessoal, o anticristo vai vir depois que aconteceu o que? O arrebatamento. Então a igreja sobe e fica aí as roupinhas dobradas, né? Cadê a vovó? Fica a roupinha ali. Ô fulano, o sapatinho está arrumado. Isso acontece nos filmes, né? Que a gente vê por aí. Só filme mesmo. E aí fica o pessoal: meu Deus, eu não fui, e agora? Aí a besta: agora vocês vão apanhar, tá, vem cá, corta a cabeça. Lindo! Lindo! Mas não é bíblico. Há 30 anos e meio eu procuro essa vida depois do arrebatamento. Não é o que diz a Bíblia. A Bíblia fala que naquele dia, né, naquele grande dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e o que nela há se queimará. Ou seja, a obra da terra, tudo que tem na terra, tudo vai se queimar. Então o arrebatamento acontecerá numa grande hecatombe nuclear, se for o caso, e a igreja sobe e a turma queima embaixo. Não tem esse negócio de ficar a turma aí, aperta o cinto que o piloto sumiu e tal. Isto é história. Já provei isso para vocês várias vezes. Pastor, isso é heresia do Senhor. Não, heresia é você pensar que tem duas chances para a salvação. A turma vai poder pôr todo mundo no céu, quer dar um jeitinho depois do arrebatamento. Olha, se você não passar na primeira, vai para a segunda. Aí pensando bem, eu fico na segunda. Faz mal para perder a cabeça. Corta, acabou. O pessoal está perdendo agora lá nos árabes, lá no grande, como é que é o nome lá? O Estado Islâmico está cortando a cabeça de todo mundo. Quer dizer, para mim, depois, pelo menos agora, curto um pouco essa vida. Este é o pensamento errôneo da igreja moderna. Deixa eu aproveitar o máximo agora, depois eu fico na próxima. Não existe próxima. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 15, 16. Então o povo está enganado com essa doutrina que veio na segunda fase aqui, que vocês vão entender por quê, dizendo que tem 2 arrebatamentos. Não existe isso. O que existe é o seguinte: é Deus falando. O Apocalipse, de 1 a 22, ele é cheio de flashes da história geral, da história da igreja e da história dos últimos dias. Senso lato. Os 7 selos reflete, a história geral da humanidade, desde Jesus lá até o fim do mundo. Na hora que abre o 6º selo, o 7º selo, volta, toca uma trombeta, volta 7 trombetas, que é a mesma história com o foco na igreja. Aí vem toda a história da igreja até o arrebatamento. Depois volta, abre-se 7 taças da ira na 7ª trombeta.
venha 7 flagelos que acometem a igreja nos últimos tempos. Mas não só nos últimos tempos, desde o tempo que existe perseguição. Para quem não sabe, a igreja verdadeira, que foi a igreja perseguida, melhor que a igreja pós a ascensão de Cristo, que era a igreja de Esmirna. Quando, no ano 62, 63 depois de Cristo, começaram as grandes perseguições romanas. Foram 10 grandes perseguições, que duraram praticamente 2 séculos, até o ano 312 depois de Cristo, quando Constantino, o imperador, se converteu. Aí oficializou-se a igreja romana como sendo a igreja oficial. A igreja católica passou a ser oficial, era cristã, sobre o Império Romano, e estava proibido agora perseguir os cristãos. Pelo contrário, era obrigado a ser cristão. Aí que é o problema, e daí o diabo entrou na igreja. E daí todo mundo fala, tem que agradar o padre, então amém, pá, tudo bem, estamos todo mundo de Deus, amém, nós todos. Se batizavam para mostrar que eram cristãos, e não eram. O diabo entrou dentro da igreja, está em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Pérgamo. Nós vamos ver tudo isso aí no futuro. Então as 7 cartas das igrejas de Apocalipse 1, 2 e 3 são também os períodos da igreja, desde Jesus até hoje. Então a Apocalipse não tem uma continuidade sem parar. Ele vai e volta, abre depois outro ícone, vai e volta. Engraçado que Jesus, quando estava desenhando o Apocalipse, abria os ícones assim e voltava, entendeu? Interessante isso. Por quê? Porque se você for levar no literal, você não consegue entender. Agora, quando vocês estudarem comigo, cada fase vai ficar tudo inteligível. O que nós vamos ver agora é o seguinte: primeiro poder, que é chamado besta que subiu do mar. O que é um poder? O que é uma besta? É um poder constituído que domina o ser humano, que domina uma situação. Pode ser um reino, um governo. Isto é uma besta, é uma força maior. Tem duas forças que dirigiram toda a situação humana, de Cristo até nós. Eu vou dizer para vocês quais são até agora, até hoje. Amém? Olha aqui, vamos ler para vocês entenderem. Eu pus-me sobre a areia do mar, capítulo 13, verso 1, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Interessante, não? Interessantíssimo isso aqui. Eu até trouxe aqui depois o sobrenome. Esses chifres têm nomes, mas vamos ver se dá tempo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Presta atenção. Olha, Gaguinho, presta atenção, não vai dormir. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Vamos parar por aqui. Muito difícil entender isso, né? Literalmente impossível. Um bicho. Esquece, isso é filme. Aqueles filmes japoneses do National Kid. Isso é furado. Pokémon, né, de Satanás. Ai, não pode falar, pastor, o senhor é religioso. Eu sou realista. Está morrendo gente, não é brincadeira. Verdade. Crianças que não têm consciência indo atrás do quê? Do instrumento do Google para mapear a tua casa. Pastor, não é demônio. Não é só demônio, é malandragem da nova era. Porque nunca ninguém entrou na tua casa para fotografar, para saber como é que são os quartos, para saber como é que você vive, para saber o que tem lá dentro. Porque hoje você põe uma rua Hermelino Matarazzo, aparece a rua, aparece a foto de onde está aqui, o número tal, tudo. Mas por dentro das casas não há mapeamento. Então o que acontece? Satanás, através desse poder da segunda besta que eu vou falar qual é, entra na sua casa pelo teu celular e começa a mapear. Você fala: cadê o meu Pokémon? Aí você vai mandando por radar, por satélite, toda a informação de como é o teu lar, por dentro. O que tem dentro da tua casa passa a ser mapeado lá por cima. Quando chegar a nova era de verdade, você está pego, porque vão saber até onde você está. Do que tem dentro da sua casa. Fantástico essa, né? Não é só uma jogada. Ah, o demônio está aí para todo mundo. O demônio está aí fora, irmãos. O demônio está dentro das igrejas. Tem igreja que fala assim: não é bem assim, pastor.
Temos que viver a vida. Acabou, demônio puro. Pastor, não é bem assim, isso é muito radical. Tá bom. Jesus falou assim, quereis vós retirar-vos? João 6, Jesus falou assim, ó, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, amados do Senhor, o que Jesus quer não é que nós tenhamos uma vida leviana, lasciva, promíscua e ainda por cima morna. O que é morna? Não é nem quente, porque não está cheio de Espírito, porque é demais ser radical, pastor. Imagina, só Jesus, deixa eu viver a vida. Mas também não é frio, porque ele não quer ir para o inferno. Então ele é morninho. O morno será vomitado por Jesus. Apocalipse 3, 14, por ali. 16, 17. Mas depois a gente vai ver isso. Agora importa o seguinte. Então, por que eu falei de Pokémon? Até esqueci já. Mas de qualquer forma, está explicado o porquê deste fenômeno Pokémon. Para mapear tudo aquilo que ainda não foi mapeado dentro dos lares. Que tem coisa que não foi pegar. Agora é fantástico essa. Como Satanás, brilhantemente no diabo. Mas nós temos a mente de Cristo. Estamos acima das trevas. Amém? Amém. Então aqui para aprender isso. Bora lá. Então, agora vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar. O que é mar na Bíblia? Povos. Areias, pessoas de carne dos povos. E vi subir do mar, ou seja, desses povos, uma besta, um poder. Que poder é esse? Um poder que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Depois eu vou explicar o que é isso. 7 cabeças, 10 chifres. Olha só que interessante. As cabeças, só eu não consigo ficar sem falar. As cabeças são também 7 reis. Como é que o senhor sabe disso? Apocalipse 17, abra lá. Segura com a mão aqui, vai explicar o que são cabeças. Abre lá, Apocalipse 17, olha aí. Agora vocês vão entender o que é cabeças. 7 cabeças e 10 chifres, está aqui, ó. Verso 8, olha aqui, ó. Verso 9. Aqui há sentido. Olha que legal essa aqui, pastor Milton. Quem tem sabedoria? Aqui há sentido que tem sabedoria. Há 7 cabeças, verso 9, Apocalipse 17, 9. As 7 cabeças são o quê? 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Então, 7 cabeças do monstro lá, da besta, são 7 montes. E também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 7 montes. Este poder está edificado sobre 7 montes. A Roma está estabelecida, está fundada sobre 7 montes. A Roma. Olha aí, estamos falando do poder papal. Roma. E 7 reis, porque houve em Roma, eu tenho escrito 7 dinastias. Posso até ler para vocês quais são. As 7 dinastias. Olha aqui, leia lá. Primeira dinastia, Césares. Segunda dinastia, Flávios. Terceira dinastia, Antonianos. Quarta dinastia, Césares, de novo. Primeiro foram Césares Augustos, né? 31 até 69 DC. Depois os Césares de 193 a 238. Depois a quinta dinastia, anarquia militar. Depois a sexta dinastia, Licínio, Constantino e os 3 filhos. E a sétima e última dinastia, a divisão do Império Romano, Oriente e Ocidente. Então, uma explicação histórica. Então, é muito século em jogo para falar que 20 capítulos da Bíblia são 7 anos pós-arrebatamento. Está claro aqui? Então, o que acontece? Este poder estava estabelecido sobre 7 montes, que são as 7 cabeças, e 10 chifres, são poderes também que eu vou explicar quais são. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Este poder trazia o que? Blasfêmia. O que é blasfêmia? Tudo que ofende a verdade espiritual de Deus, de Jesus. Isso é blasfêmia. Tudo que vai contra o Espírito Santo é blasfêmia. Tudo que é contra o que realmente é espiritual de Deus é blasfêmia. Então esse poder estabelecido sobre 7 montes, sobre aqueles 7 reinos, 7 períodos, é um poder cujo nome tem nome de blasfêmia. Vai contra a verdade de Deus, apesar de ser religioso. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. O que é o leopardo? Qual é a característica do leopardo? Ele come o que? Plantinha? O que come o leopardo? É um animal que se alimenta de ovelhas. Prato predileto do leopardo? Ovelhas. Prato predileto
a religiosidade de Roma, acabar com as ovelhas, devorar as ovelhas de Cristo. Roma, quando eu falo Roma, eu digo Igreja Católica Antiga, porque isso acabou em 1870, nós vamos ver no histórico. Dominou por 1260 anos. O domínio papal foi de 1260 anos. O domínio da igreja religiosa de Roma sobre a vida espiritual real durou praticamente 1260 anos. Ou 42 semanas, entre aspas, é chamada semana, cada semana 7 dias, faz a conta, dá isso. Então, olha só. Então, a besta que vinha era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso. O que é pé na Bíblia? Mente. Ou filosofia. Como é que prova isso, pastor? Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim: conformosos os pés dos que anunciam a paz. Conformosos os pés dos que anunciam as boas novas, a palavra. Então, quando eu tenho uma filosofia boa na minha mente, eu tenho o quê? Coisas boas. Meu pé é bom. Quando a Bíblia fala lavando os pés, quando Jesus fez a lavagem de pés, ele estava lavando a mente dos discípulos. Por isso que quando Pedro falou assim: jamais você vai lavar meus pés. Aí Jesus falou: eu preciso lavar teus pés, Pedro. Aí Pedro falou: imagina, eu não vou permitir isso, eu tenho que lavar o teu pé. Jesus falou assim: se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então lava tudo. A ignorância. Aí Jesus falou: basta os pés. Basta. O que é pé na Bíblia? Mente. Basta ele tomar a tua mente, Pedro. Basta eu estar na tua mente, Pedro, que o teu corpo será guiado pela minha palavra. Que o teu corpo será guiado pelo meu espírito. Se a tua mente, se o teu pensamento for lavado pela água da minha palavra. Então, o que é um urso? O que é o pé de urso? É uma filosofia que massacra, porque o urso tem um pé pesado. Então esta besta, esse poder tinha o quê? Uma semelhança de leopardo, devorava as ovelhas. Tinha poder, tinha o pé de urso, ou seja, pisava qualquer outra filosofia que não fosse a deles. E terceiro, era boca como de leão. O que o de leão faz? O leão domina, é o rei dos animais. A boca de leão, quando o leão dá o berro, até o elefante que é maior que ele foge. Então, boca de leão, este poder, quando falava, todo mundo tinha que se submeter. Isso significa a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é o dragão na Bíblia? Satanás. Como é que eu provo isso? 12:9. Você é demais. Sabe tudo, menino. Irmã querida, Cris, Apocalipse 12:9. Caiu o dragão, a antiga serpente, também chamado Diabo e Satanás. O dragão é o diabo. Então, quem é que deu poder para a igreja católica aqui? Essa igreja católica, não digo atual, da época papal, aquela igreja terrível, que massacrou os verdadeiros cristãos, que massacrava os huguenotes, que massacrava os valdenses, que massacrava os anabatistas. Quem são esses, pastor? Nós vamos aprender depois, no futuro, quando eu estudar a história da igreja. Eram povos que ainda estavam cheios do Espírito, que viviam nas montanhas do norte da Europa, da Itália, no sul da França, na Suíça. Eram povos que fugiam do império, fugiam da igreja papal, para poder viver o Espírito Santo. Mas o que acontecia? As cruzadas, com a desculpa até Jerusalém, iam lá e destruíam as ovelhas de Cristo. Se lia a Bíblia, se lesse a Bíblia, era morto. Se alguém falava, ele falou em línguas, era morto. Bastava uma criança acusar um adulto, prevalecia o testemunho da criança. Isto era um poder papal que durou mais de 1000 anos. Foi a chamada Era das Trevas da igreja. Quando começou, pastor? Alguns dizem 455 anos antes de Cristo. Depois de Cristo, desculpa. Outros 532. Tanto faz. Se você for 532 e jogar uma data, vai bater em cima da Revolução Francesa. Também não está errado. E na Revolução Francesa a coisa foi brava. Já falei para vocês que eles eram anticristãos. Ali mudou a situação, mudou a besta. Vou falar da segunda besta depois. Você tem que ter um histórico. Então quem estuda história em geral, ou que gosta da história, aprende mais a palavra. Quem não tem noção do Império Romano, não sei de nada disso, fica difícil. E a Bíblia fala que o povo é destruído porque falta conhecimento. Amém? Amém.
É gostoso isso ou não? Oh. Para os futuristas, para eles a primeira besta é um homem que vai se levantar de Roma, que eles concordam que as 7 colinas, os 7 montes são as 7 cabeças, e que Roma vai levantar um homem que vai ser o pré-anticristo, seria o que vai levantar depois o anticristo oficialmente. Este homem seria o líder político da nova era. Esse líder então vai estar em Roma e vai dirigir todo o mundo. Não vou negar que pode acontecer isso, mas Roma, falida como está, sentia hoje a humanidade. Falasse lá em Nova York, sei lá, mas Roma. Mas eles falam isso, o pessoal que estuda a Bíblia. Só que essa teoria foi levantada, vamos dizer, há 100 anos atrás. Esses que estudam os futuristas. Hoje a coisa já mudou, mas você pode entender que, porque a Bíblia ela é assim, é que nem um diamante. Existem os futuristas. Isaac Newton, por exemplo, diz que tudo já aconteceu até a Revolução Francesa, que foi a época que ele morreu mais ou menos, um pouquinho antes. Sir Isaac Newton diz que esses 5 reinos que eu falei eram Egito, Babilônia, Grécia, os Medo-Persas, a Roma. Então tem lógica também. Então o que diz? O que eu quero dizer? Que cada versão, cada interpretação não está errada. Mas essa que eu estou dando tem lógica. Perceberam? Vamos continuar. Então, a besta, o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então o que eu quero dizer? Quem é a besta que subiu do mar de Apocalipse 13? É o poder papal, que destruiu o verdadeiro evangelho por mais de 1000 anos, durante a época das trevas. Teve um período de 140 anos, por causa de um papa bom, chamado Hildebrando, não sei se terceiro ou segundo, Papa Hildebrando. Este Papa Hildebrando voltou a ser bom. Então olha o que diz a Bíblia. Primeiro, viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Isso é o que está aqui no capítulo 13. Ó, a sua chaga mortal foi curada. Então, por um tempo, uma das suas cabeças, ferida de morte, teve a chaga curada. Então, aquela chaga de queda da igreja, de destruição, de morte, porque o indivíduo era o seguinte: ele pecava, ele tem que pagar para a igreja para ele ficar livre dos pecados. Dava o dízimo e as ofertas para pagar os pecados. A igreja católica, né? Santa Inquisição, a pessoa era colocada lá no pau de arara e tinha que confessar se ele era a favor ou não da igreja, que o Santíssimo Padre, o Papa, era o Deus dele. Se ele falasse que não, que era o Jesus, ele era morto na fogueira. Isso é Santa Inquisição. Isso é uma chaga mortal. Mas isso foi curado por Hildebrando. Ele quis restaurar a igreja e houve uma melhora. Por praticamente, queridos, 140 anos. Foi uma parada da corrupção. Porém, depois que ele morreu, passaram-se algumas décadas, voltou a corrupção e brava. Quando chegou na época de Inocêncio III, já no ano 1200 e pouco, houve o auge da Idade Média. Foi o auge das trevas da Igreja Católica. Amém? Eu vou continuar falando mais rapidamente, porque tem gente dormindo. Não pode. Vocês não estão gostando? Olha, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Olha aqui, ó. Quem poderá batalhar contra ela? Realmente ninguém conseguiria vencer esse poder papal. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. O que são 42 meses? 1260 dias. Cada dia é um ano. Onde é que está isso? Ezequiel 4, 3 e 4 diz que cada ano te dei por um dia. Então, um ano na Bíblia pode ser um dia. Um dia na Bíblia pode ser 1000 anos. É figurado. Eu tenho que provar que um ano pode ser um dia, ou eu tenho que provar que um dia pode ser 1000 anos. Aqui no caso, bate bem 1260 anos. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Todos que eram espiritualmente vivos. Quem são os que estão no céu? Os que estão vivos espiritualmente. Vocês já estão nos céus. Vocês sabiam que o crente firme não vive mais na terra? Sabia disso ou não? Vocês estão aqui, mas o teu espírito já está lá.
Prova isso, pastor, está difícil. Está escrito assim, abra lá em Colossenses 3. É realmente, como disse o Jairinho, uma faculdade. A gente às vezes tem que voltar para o colegial, senão vocês não entendem. Colossenses 3. Diga glória a Jesus! Glória a Jesus! Que bom que está entre nós o nosso querido estudioso da nova era. Que bom, glória a Deus pela sua vida. Colossenses 3, 1. Eu estou dando uma outra versão. A outra você conhece lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima e onde Cristo está sentado na destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida, ou seja, guardada com Cristo em Deus. Então nós estamos lá em cima, assentados nos lugares celestiais. Então o crente já está vivendo as coisas de cima. Você está num banco, você entrou para tirar um dinheiro. Se você está na carne, você fala assim: ai, vou assistir o Roberto Carlos amanhã. Acabou o Roberto Carlos, né? Está velho já. Vou assistir o Satanás lá, como é o nome dele? Sei lá. Ai, não, tal. Vou sair com aquela gatinha amanhã e tal. Aí chega o ladrão: é um assalto! Aí o cara põe o revólver em você: é um assalto! Você fala: ah, eu sou crente! Que crente? Não! Está na terra! Está na carne! Aí de repente, o cristão firme, glória, glória, na fila do banco, glória. O pessoal: agora manda essa fila. Calma, glória, glória. Aí chega o ladrão: é um assalto! Está amarrado em nome de Jesus! Pum! Eu creio. Em São Bernardo, eu tinha uma igreja no ABC forte. Quem está me assistindo lá no ABC lembra disso na década de 90. Tinha uma igreja forte lá. E no Riacho Grande aconteceu uma coisa interessante. Um motorista de táxi, né, pegou 2 sujeitos lá na Marechal Deodoro, humildemente, um homem de Deus, da Assembleia de Deus de São Bernardo, na época do Roberto Montanheiro. Lembra? Os antigos lembram? E pegou os dois fulanos, os camaradas no meio do caminho e falaram assim: é um assalto. O senhor se dirija ao Riacho Grande, lá na Serra da Balsa, lá, no pé da serra, caminho da serra de Santos. O homem foi, coitado, humilde, chegou lá, os ladrões: bom, agora você vai morrer, nós vamos pegar seu carro, dar o seu dinheiro. Ele falou: por favor, não me mate, eu tenho filho, eu sou de Deus, não me interessa, você vai morrer. Por favor, eu prometi para o Senhor Jesus que eu ia morrer pregando o Evangelho, não me tire essa bênção. O ladrão: para com isso. A outra ladrão falou: não, vamos lá, vai descer e nós vamos dar um tiro nele lá fora. Pega a Bíblia aí, nós vamos dar um tiro nele lá fora. Tá bom. Desceram do carro. O servo de Deus pegou a Bíblia, ficou assim, olhou para cima e falou: Senhor, dá a palavra. Na hora que abriu a Bíblia, os 2 ladrões estavam assim: veio um raio, vocês podem não acreditar, eu estou falando diante de Deus. O raio pegou os 2 e os 2 caíram duros. Pá! Deu um estouro. Tá! O vizinho, uma chácara do lado, viu aquela bagunça, saiu correndo. O que aconteceu? Falou: não sei, eu sou do servo de Deus, esses 2 me assaltaram e eu não sei, caiu um raio e os 2 estão mortos. Isto é o poder de Deus para quem já vive no céu. Aí o pastor Lenilton, esse que vos fala, eu tinha um grupo familiar à noite, eu ia pregar à noite. Naquele dia eu estava me preparando, glória, glória. Aí eu parei na Pacaembu com a São João, lá embaixo tem um posto de gasolina. Pode ir lá, vem pela Avenida Pacaembu. Antes de passar na São João tem um posto direita. Naquela época era posto Esso, agora é Shell, sei lá. Aí eu encostei meu carro, aí eu cheio de espírito, falei: pode encher o tanque e tal. Eu estava com documentos, dinheiro do carro, dentro do carro, aparelho médico, tudo. Aí eu saí assim. Eu fiquei conversando com o frentista, falei que era meu amigo, um gerente. Eu já estava querendo evangelizar aquele cara. Eu falei: escuta. Aí no meu coração começou assalto. No meu coração, assalto. Eu falei: escuta, fulano, alemão, vocês foram assaltados esses dias? Doutor, vira essa boca para lá, 2 anos que esse posto não é assaltado. Eu falei: é mesmo? E meu coração, assalto. Aí eu olhei e falei: e tem cofre aí dentro? Não, tem um lugar, um esconderijo lá, a chave é o chefe. De repente entra um motoqueiro com outro na garupa, bem vestidos, sabe? Um jeans assim bonito, tal, uma moto bonita. Entraram no posto, eu olhei, e Jesus falou assim para mim: eles não parecem assaltantes. Eu falei: não, Jesus, eles não parecem assaltantes. Aí Jesus falou: eles são, mas eu te guardo com meu sangue. Eu falei: Senhor, eles não parecem. Jesus falou: eu te guardo com meu sangue, eu te guardo com meu sangue. 3 vezes ele falou. Na hora que ele falou, acabou de falar isso, os caras encostaram assim, estava eu aqui, o alemão ali, e como está o Ricardo no meu carro. Eles pararam assim atrás, na bomba de trás. Aí o cara chegou e falou: põe a gasolina aí. Aí o outro frentista foi lá, aí de repente o cara tirou assim um 38 longo, falou: é um assalto. Eu levantei a mão e falei: glória a Jesus.
E comecei a caminhar, glória, 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 glória. Eles não me viram. Viram meu carro com a porta aberta, com dinheiro, com pasta. Eles viram o alemão, pegaram só o dinheiro do frentista, empurraram o cara assim e foram embora. E eu, glória, glória, na frente assim. Pegaram o dinheiro do outro rapaz que estava ali e foram embora. Aí o alemão, doutor, eles não viram o senhor? Eu falei, eu sou de Jesus. Lembra que eu falei para você quando eu cheguei de assalto? Ele começou a chorar e falou, eu sou crente desviado. Falei, que maravilha. E esse assalto foi preparado. Aí eu preguei para ele, começou a chorar no posto. Foi uma bênção. Por quê? Porque quem é de Deus, o inimigo não toca. 1 João, capítulo 5, abra lá. Aqui é assim, mistério com palavra e tudo mais. Já voltou, pastor Marcelo? Não. Foi arrebatado? Não foi. Tá bom. Então olha só, Toninho, 1 João, capítulo 5, olha lá. Então quando eu falo para vocês que o cristão está no céu, é isso aqui, ó. Agora, se o pastor Emílio estivesse lá contando piada maligna para o alemão, levava os tapas do ladrão e tinha que calar a boca. Porque quem está na carne não é abençoado pelo Espírito. 1 João capítulo 5, olha só, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não me toca. O inimigo não pode tocar em você, se você está no Espírito. Mas pastor, não é fácil. Mas eu falei que é fácil. É fácil passar na faculdade? É fácil entrar em 10 faculdades e por aí? Difícil. É difícil conseguir um emprego, é difícil ganhar dinheiro, é difícil ser firme em muitas coisas, é difícil cantar bem que nem o Ricardo, é difícil ser um bom advogado que nem o pastor Milton. Não é fácil. E também não é fácil lá em cima. Jesus falou assim, apertado é o caminho, estreito é apertado é a porta, estreito é o caminho, e poucos são os que encontram o caminho da salvação. Isso não se prega mais na igreja, mas a Bíblia fala em Lucas, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Não se preocupe, a grande parte da igreja, infelizmente, não está cheia do Espírito. Mas aqui estamos invertendo essa situação. Vocês estão recebendo uma palavra que é saúde para vocês, que é vida espiritual para você, que tira você das mãos do maligno. Se alguma coisa ia acontecer com você amanhã, não vai mais acontecer, porque eu vou orar e Jesus vai dar vitória. Glória a Deus. Franz, não aconteceu isso com você esses dias? Verdade. Não é? O Franz, um amigo, paciente já antigo, nos cruzamos pelo Espírito no restaurante. Ele falou, preciso do doutor Lenilton. Foi lá, nós oramos por uma situação impossível, semana passada. Um milagre, não é? E aí o que aconteceu, Franz? Não demorou nem uma semana e aconteceu o milagre. O milagre. Glória a Deus. O Franz está vindo para a igreja agora, é meu amigo, irmão querido, e está recebendo a bênção de Deus. Hoje aconteceu a mesma coisa, eu não ia nem falar, mas aconteceu. Eu tinha até falado para a dona Zeni. Cadê a dona Zeni? É minha Clédina. O Jairino não tem a Clédina? Agora, eu tenho a dona Zeni, que é muito importante para mim. Eu fico angustiado porque amanhã ela vai embora. Não, ela vai embora e volta segunda. Aí eu fico triste, né, Silvinha? Mas ainda bem que tem uns irmãos grudados. Amém? São esses aqui, ó, que dão alegria. Mas o que acontece? Então, o que eu estava falando da dona Zeni? Bom, glória a Deus. Aí eu falei para ela, chegou uma paciente hoje no consultório, triste, abatida. Falou, doutor, não sei o que eu tenho. Alguns dizem que é espiritual. Eu fiz assim, adoro esse termo espiritual. Eu creio no espiritual. Hoje, agora, última paciente. Aí eu orei por ela. Saiu falando em línguas. Eu posso ver. Que bênção, como é gostoso. O que é isso? É viver nos céus. Agora volta lá para a besta. Volta para o Apocalipse 3. Mas o que aconteceu? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então a igreja maligna da Idade Média, que vocês veem nos filmes épicos, os filmes que trazem as verdades da época da Idade Média, dos castelos, a época medieval, aquela igreja estagnada, fria, opressiva, aquela igreja terrível, essa besta do Apocalipse 13, do primeiro momento.
E ela fazia o quê? Ela perseguia os que habitavam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos. Deus deixou. Olha aqui, ó. E vencê-los, porque havia uns santos ali. Olha lá. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, porque a igreja católica, ela mandava nos governos. Guarda isso, a igreja só perdeu o poder depois da Revolução, o quê? Industrial. E nós vamos falar daqui a pouco. É tudo um desvendar histórico a Bíblia. A Bíblia fala das coisas futuras. É profecia. Só que é figurado. Então a pessoa lê, não entende, mas agora o Espírito Santo está demonstrando. A gente já tem história geral na mão, fica fácil para a gente. Só não se converte quem não quer. Só não fica firme com Jesus quem não quer. Por que Deus está permitindo toda essa revolução e revelação nos últimos tempos? Para ninguém dizer lá em cima, eu não sabia. Eu não sabia. Não tem mais desculpa. Vamos continuar. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro? Que é Jesus, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Aqui tinha uma revelação. Jesus foi morto quando? Na fundação do mundo. Ou seja, a fundação do mundo aconteceu quando? Na morte de Jesus. Ou seja, quando dizem assim, meu nome está escrito desde a fundação do mundo, não é desde Adão, é desde a morte de Jesus. Se Jesus não fosse para a cruz, ninguém aqui estaria salvo. Não havia livro nenhum do Cordeiro, não haveria nome escrito em lugar nenhum para salvação. Vocês não teriam salvação, nós não teríamos. Mas graças à morte de Cristo, fundou-se o mundo espiritual. Então Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vocês entenderam o que é a fundação do mundo. Não é lá no Big Bang. Sai dessa vida. Vai dizer, pastor, que não tem Big Bang. Lógico que tem, eu sou cientista. Teve Big Bang sim, ela é de Deus. Deus está fora do tempo. Para ele, uma eternidade não é nada. Meu Deus, eu não acredito. Você que está em casa assistindo, tem 1000 pessoas mais ou menos assistindo depois. Olha aí, até cafezinho. Tudo isso é salvação? É muito. Vamos lá. Amém. Você está grávida, não fica emocionado. Ora, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Engraçado, depois a igreja católica paga um preço por isso. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Deus está falando assim, espera que as coisas vão mudar. E veio um tempo bom. Qual o tempo? Veio que a reforma protestante. A reforma foi muito importante, que ela mudou, acabou com o domínio papal, mudou a igreja. Mas, com o tempo, o que aconteceu? A própria igreja evangélica da reforma, reformista, chamada luterana, também se catolizou. Você vai numa igreja luterana hoje, eles não falam em línguas. Desculpa quem for luterano que está me... Eu estou falando a verdade. Não há batismo no Espírito Santo. Não pode ver, é a religiosidade. Então muitas igrejas hoje, daquela época da reforma, elas se tornaram o quê? Também frias, como a católica se tornou. Mas hoje a igreja católica é um vulcão que está renascendo. Shikantalabassai. A igreja católica tem que a vertente dela chamada carismática. Eu já fui na igreja católica com a minha esposa, ela está aqui, não deixa mentir. Fomos lá numa igreja, a Rede Globo filmando o pastor Marcelo, Padre Marcelo. Acabou a Rede Globo, entre os dons. Padre Marcelo, a mãe dele, né, Silvinha? Falando em línguas, a turma sendo batizada no Espírito. Hoje, aqueles que estão nascendo da frieza espiritual no catolicismo. É chamado manifesto carismático. É de Deus. Mas vamos continuar agora, vendo a besta que subiu da terra, que eu tenho 20 minutos falando de quem? Da segunda besta e no número da besta. Então eu vou acelerar. Eu vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ela tem 2 chifres, o bem e o mal. Isso aqui já estou dando a minha visão. Aqui fala sobre uma besta que subiu da terra, segundo a nova era. Está aqui, tá? Ele fala que vai vir o anticristo. Então, esse segunda besta é o anticristo em pessoa, que vai ter muito poder sobre a terra. Um poder que ele tem 2 chifres, semelhante ao cordeiro, e fala como dragão, porque ele vai ser, segundo dizem, este anticristo da nova era, um homem que vai, e vai acontecer mesmo, que vai ter um papo muito bom. Ele vai agradar todas as nações, ele vai trazer a paz mundial. Mas vai ser terrível, porque o diabo está por trás disso. Então são dois poderes. Cada chifre é um poder. Agora,
espiritualmente, esta besta, que seria um sistema, não é um homem, é um sistema, segundo o que eu estou pregando, ele vai ter duas forças, o bem e o mal, semelhante a um cordeiro, e fala como o dragão. Parece bom, mas não é. O que parece bom, mas não é? Me fala, vamos ver se vocês sabem. Tecnologia muito inteligente. O que mais? Ciência. A ciência. A Revolução Industrial trouxe a ciência. O iluminismo trouxe a ciência. O que é ciência? A ciência é o domínio tecnológico pela razão humana. O homem deu o centro, não é mais Deus o centro. Deus trouxe muito problema, segundo os iluministas, para a humanidade. Depois de uma era de trevas, veio agora o iluminismo, que nada mais é do que a restauração do homem como centro do universo, do homem como capacitação para tudo. Então, pela ciência se chega ao sucesso, à vitória, à boa vida. Então, a ciência, a tecnologia, a indústria nascendo, tudo acontecendo, a ciência avançando. O que é essa besta? É a revolução científica, que até hoje domina. É a segunda besta. Por que bem e mal? Porque a ciência é boa. Graças à ciência, vocês estão ouvindo melhor minha voz. A ciência. Ciência é maravilhosa. Aqui luz maravilhosa, né? O que diria Cabral com essas luzes hoje aqui? Nossa, onde estou? No futuro. No futuro mesmo. Mas um futuro que é mau, porque também o avião que me transporta rapidamente nas guerras destrói as cidades. Levou a bomba atômica para Hiroshima e Nagasaki. Né? A mesma coisa que cria o brilho do céu numa manifestação de festa, estoura bomba nas guerras. Claro, a ciência é boa e é má, mas ela é boa porque me traz conforto, me traz vida boa. E isso é mau porque me afasta de Deus. A ciência hoje afasta de Deus. Você liga a televisão, a tecnologia, os programas, eles são dirigidos para afastar o homem, a grande parte, de Deus. E quando toca no assunto igreja, geralmente, como a igreja, ela infelizmente ela é religiosa, até as evangélicas, "Paz do Senhor, irmão! Glória a Deus! Amém!" Você liga e você fala, que duro, hein? Vou contar uma para vocês. Eu era médico da Ford, há 25 anos atrás eu era médico da Ford. Você lembra disso? Ouvi essa. E o Oswaldo era o meu presbítero, meu querido Oswaldo, que depois se tornou pastor, era o meu braço direito, que nem o Wendel, assim, era o homem que andava comigo, que nem o J1. Cadê o J1? Sumiu? Está ali! Que nem a Érica. Irmãos queridos, era um irmão querido, meu presbítero. E ele era diretor da Volkswagen, do acabamento dos carros. Então, quando saiu um friso novo para o Gol na época, eu falava, Oswaldo, soube que vai mudar o Gol, porque eu era da Autolatina. Eu falava, soube do segredo. Ele falava assim, Lenilton, somos cristãos, não posso contar o segredo. Eu falei, Oswaldo, pelo amor de Deus, eu gosto de carro. Ele era tão sério que não me contava o segredo dos carros. Irmão na fé. Bom, glória a Deus. Mas ele me contou uma coisa interessante, que como ele era cientista dos automóveis, era engenheiro automobilístico da Volkswagen, lá na ala 13 ele trabalhava, da Volks, e ele falava o seguinte, que tinha um rapaz que adorava as coisas de Deus, mas ele ligava ao rádio, aí o Davi Miranda falava assim, Orandalabaia, Oricandalabaia. Aí o cara ficava assim, a manhã toda, não é possível. O que ele está falando? Que louco, não é possível. O Oswaldo falava, Lenilton, eu estou tentando me chegar a ele, mas na hora que eu falo que eu sou evangélico, ele assusta, porque ele lembra da rádio. Então, irmãos, eu vou ser sincero, como o pastor Jair, por isso que eu amo o Jair e a Cassiane. Sem religiosidade, nós temos que ganhar as pessoas, porque o mundo está cansado de religião, cansou. Os desígnios de aparência cristã, os desígnios, cansa a religiosidade. Temos que viver o Espírito, porque a ciência tem ganho terreno. As pessoas elas estão querendo entender o mundo espiritual. Então o que acontece? Houve o quê? Uma situação interessante que o diabo bolou, o chamado espiritismo científico, ou seja, a espiritualização, a religiosidade científica. Você começa a explicar o espiritismo, ele é assim, você começa a entender as coisas espirituais de uma maneira científica. Existe uma força magnética, seu espírito sai, não sei o quê, e as pessoas creem na mentira. Chama-se a operação do erro. Eu vou crer numa mentira e tudo que é verdadeiro eu vou achar que é mentira. Operação do erro, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos estudar isso depois. O assunto é longo.
Mas eu estou falando para você o seguinte, que esta besta, até hoje, é o que está dominando. Vamos continuar. E exerce todo o poder da primeira besta. Antes quem mandava era o quê? Religião. Agora quem manda o quê? Ciência. Camarada religioso, vai ver. Outro lá é crente, ninguém liga. Aí, não, aquele lá é PhD. Physical Doctor. Formado. 10 diplomas e tal. É o querer ser. Está na testa. Eu sou. Aí ele é respeitado. A outro lá é crente, tira fora desse. Lembra aquele programa O Céu no Limite da década de 70? Lembra? Os mais novos não sabem. Quem nasceu depois de 80 para cá? Meu Deus, o tempo está passando. Bom, o que acontece? Existia um programa chamado O Céu no Limite. Aí o que aconteceu? O J. Silvestre, na época que dirigia o programa, ele falou assim: vamos falar sobre religião. Vou chamar um budista, vou chamar um pai de santo, vou chamar um Krishna, um Soixanoye. Cada religião mandou o seu. E mandou um pastor católico. Aí chegou lá um pastor, terno, tal, todo engravatado, Senhor, com a Bíblia na mão. Chegou o pessoal lá, um cientista foi lá, um outro era um livre pensador, um intelectual, um filósofo. Encheu lá a bancada do J. Silvestre. Cada um falou: hoje nós vamos falar sobre as coisas espirituais. Eu era pequeno, mas eu lembro, porque eu me converti, irmãos, não é pela dor nem pelo dinheiro, eu me converti por razão. Eu falei: é impossível que não exista Deus. Aí o que aconteceu? Eu estava assistindo lá, aí, bom, vamos começar a falar sobre religiosidades. Vamos falar com o pastor primeiro. Pegaram o pastor, lógico. Aí o pastor falou: olha, eu só falo, tudo que eu falo está na Bíblia. O senhor é um fanático? Não, se for na Bíblia eu não falo. Então se retire daqui. O pastor perdeu essa. Não, porque está escrito na Bíblia. Deus disse luz, haja luz e houve luz, acabou. O pessoal falou: não dá para conversar com esse homem. Retire-se daqui. Puseram o pastor para fora. Por quê? Porque haja luz e houve luz. Ele não teve sabedoria para pegar a turma e decifrar o que hoje Deus tem nos dado. E ficaram só os escarnecedores lá depois. Então o que eu quero dizer? Que toda a ciência exerce o poder que antes era a religiosidade que mandava. E faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Por que adorem? É a chamada religiosidade científica. Então o espiritismo entra aqui dentro. Eu começo a adorar primeiro o poder religioso do lado científico. Percebeu? A chaga foi curada. Que chaga maligna? Não tem mais inquisição. A chaga mortal foi curada. Olha que interessante. Vamos continuar, porque eu tenho que ir para frente, irmãos. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra e a vista dos homens. Guerras. Existem aí muitos sinais que a ciência faz. E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo que aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. O que é espada na Bíblia? Palavra. A palavra vai contra a ciência. Então uma palavra boa fere a ciência, mas não destrói a ciência. Então ela recebe a ferida da espada, mas continua viva. Agora existe uma imagem que a partir de 1870 começou a dominar o mundo. Tudo começou com um objetivo fotográfico. Até a invenção da fotografia, você ia desenhar uma pessoa, o quadro era feito com desenho. Não existia imagem a não ser artística. Não tinha como fazer um imprinting. Não existia. Na hora que se descobriu a imagem da fotografia, mudou o mundo. Aí eu tenho como documentar. Eu tenho como guardar. Tem até como adorar mais facilmente alguma coisa que não presta. Aí depois essa imagem começou a mudar tudo. A propaganda veio por causa da imagem. A pornografia veio por causa da imagem. Ah, que maravilha, o diabo agora inventou. Que antes a pessoa tinha que ver o nu. Agora o nu entra dentro das casas pela fotografia. Aí o que aconteceu? Olha só. Então, fizesse enganos que habitam na terra com sinais, e versos 15, e foi concedido que desse espírito à imagem da besta. Então, a imagem da besta, a imagem científica, a imagem da ciência, que era apenas uma fotografia, passou a ter espírito. Quando veio o que? O cinema mudo. Aí a coisa complicou. O homem começou a gostar de assistir. O que? O movimento. Começou a fixar. Porque até então uma imagem parada é uma coisa, quando eu vejo acontecendo uma coisa é outra. Aquilo traz um espírito no meu coração. Você assiste um filme, você chora. Você assiste um filme e sai nervoso. Você assiste um filme, quer matar um. Você assiste um
filme quer se prostituir muitas vezes, porque há um espírito na imagem assistida do filme. Era a invenção do cinema mudo, olha aqui, ó. E depois foi concedido também que esse espírito da besta, também a imagem da besta, falasse. Aí veio o cinema falar da televisão, o computador falar da internet, a interação da imagem. Olha aqui, ó. E fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Quem não está no sistema hoje está morto para o mundo. O camarada achei que você viu ontem o Obama? Obama? Quem é Obama? Você está morto, meu. Você viu o que está acontecendo? O quê? Eu era tão desligado. Quando houve lá o meu nome lá, o Bin Laden, acabou, não está aqui. Quando houve lá as duas torres, eu estava voltando a assistir televisão. Porque eu fiquei 15 anos, ele é testemunho, sem televisão em casa. Foi por isso que Deus começou a me usar, porque eu comecei a estudar com o vô dele. Aprendi com o vô dele tudo que eu sei. E mais um pouco, comecei com o vô dele e continuei estudando. Sem televisão, foi uma maravilha. Mas, pastor, o senhor é radical. Hoje eu tenho televisão. Eu não tenho uma, tenho várias. Por quê? Porque a imagem da besta entrou na minha casa. O senhor admito. Só que graças a Deus já estou formado espiritualmente. Nada mesmo, mas não é fácil. Quem não tem, está morto para o mundo. Se o camarada é firme e não se conecta com o sistema, ele está morto. Quem hoje não tem computador, não declara nem imposto de renda, porque nem papel eles aceitam mais. É o futuro chegando. Então tem a ver a imagem da besta com o computador. A palavra computer tem meia no meio. Aliás, olha, vamos entrar no assunto, porque eu tenho 10 minutos para falar sobre o número da besta. Eu poderia explanar melhor, e vou fazê-lo quando eu voltar para esse assunto. Agora eu só quero chegar nesse ponto. O que é o 666? Olha aqui, ó. Então, foi dado que desse espírito à imagem da besta, e faz com que fossem mortos todos que não adorem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Literalmente, corresponde à vinda do anticristo com a marcação do ser humano. Todos receberão um chip. Quando a turma que fez a atual descrição do que seria o futurismo não sabia que poderia infundir um chip na pessoa para numerá-la, e todos os dados irem direto para o satélite e qualquer pessoa do mundo te acha. Isso não se sabia, mas agora ficou mais claro. O número da besta, literalmente, como um chip que você vai receber na mão e na testa. Por que nesses dois lugares? São os lugares com maior fluxo sanguíneo, que vai reabastecer esse chip, que não vai precisar de bateria, porque ele é reabastecido com a circulação sanguínea, que nesses lugares é alta. Uma pessoa que corta aqui, se você não apertar, o sangramento não para fácil. E na testa também. Quem já operou testa sabe como é difícil. Estanca, hemorragia, sangra fácil. Bater a testa sai sangrando já. Então, bom, isso vai acontecer literalmente. Estamos na iminência para isso. E quem não tiver nisso, vai ter que fugir para os montes. Vai ter que viver em comunidades aí, nas cavernas, sei lá onde, porque não vai ter como comer, como comprar, como vender. Certo, querido? Então nós vamos entrar num sistema agora estagnado. Por isso que o Pokémon já faz parte do mapeamento para saber quantas pessoas tem na sua casa. Daqui a pouco o diabo sabe tudo. O diabo nunca foi onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Isso é só Jesus e o Pai e o Espírito. Mas o diabo, ele tem um exército unido no ódio. O exército do diabo, eles se unem pelo ódio que eles têm da gente e de Jesus. Então eles não se amam, mas eles estão com propósito juntos. Por isso que eles se mantêm uma relação direta em todo o mundo. Existem então demônios superiores, são os avatares. São demônios mestres, são principados. Principado da economia mundial, principado da política mundial, principado da cultura mundial, principado da educação mundial, principado da religião mundial. São 7 avatares, são 7 linhas. Ele imita Deus em tudo.
Vamos estudar isso com mais afinco. Eu tenho as revistas que falam sobre isso. O nome dos avatares: Serapis Bey, El Moriá, o Mestre Jesus. Eles chamam de tem um que é Mestre Jesus, um demônio. E tem o famoso Saint Germain, que é o líder da religião da nova era. Esse Saint Germain é quem vai dirigir, é o principado demoníaco que vai dirigir o anticristo, o Maitreya, que é a besta do Apocalipse, literalmente, que vai acontecer. Nós vamos pegar, vamos, porque eu não creio nesse negócio de a igreja subir e o resto ficar. Todos vão passar pela grande tribulação. Eu vou provar isso para você qualquer dia, porque não dá tempo agora. Mas agora eu vou falar do 666. Então esse é o 66 literal, está em qualquer livro do Apocalipse. O que eu vou falar agora não tem nos livros, só aqui, agora. O que é o 666? Ai, Luciano, marido da Supernani. Olha, eu diria que ele faz um show melhor que o da Supernani. É ótimo, Luciano. Glória a Deus. Deus já falou, ó, meu coração está queimando, você vai voltar para a televisão. Você está dando um tempo, está de férias, viu? Como o canal 4 lá, como o SBT está perdendo a Supernani, fica pondo na besteira no sábado à noite. Deus me perdoe, mas glória a Deus, Deus sabe de tudo. Vamos lá. Calcule comigo agora. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. Bom, o que eu falei no começo? Que a Bíblia se responde. Então, o que significa? O 666 é o número de um homem que está na Bíblia. Onde está esse homem que tem o número 666 na Bíblia? Quem sabe? Atenção, que livro é da Bíblia que tem o 666 fora Apocalipse? Salomão. 1 Reis, capítulo 10, abra lá. É Salomão. Salomão, pastor, não mexe no Salomão, escreveu 3.000 provérbios. Pois é, escreveu 3.000 provérbios e tinha 1.000 mulheres sem vergonha. E no final da vida virou macumbeiro. Pastor, menino do Senhor, não herege. Uma vez fui pregar numa igreja presbiteriana em 1990. Em 90, porém, que idade você tinha em 90? Você tinha 7 anos, eu estava enfrentando sozinho os presbiterianos. Fui pregar para 500 presbiterianos numa igreja lá em São Bernardo, quarta igreja presbiteriana. E falei que Salomão pisou na bola com Deus no final da vida e se desviou. Para que eu falei isso? Um presbítero da presbiteriana levantou: eu não admito que o doutor Lenilton, eu já era pastor, mas ele não me orou como o doutor Lenilton venha falar mal de um homem que escreveu 3.000 provérbios. Eu falei: meu amigo, aí o Espírito Santo me tocou. Eu falei: meu amigo, eu não estou falando mal, eu estou querendo abrir teus olhos para não fazer que nem Salomão. 1 Reis, capítulo 10, abra lá. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, eu fico falando, vocês já chegaram lá. Vai lá. 1 Reis, capítulo 10, verso 11, se não me engano. Não, 14. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano? 666. É o único número associado a um homem. Vamos analisar quem era Salomão. Quem era Salomão? O homem mais sábio do mundo. A Bíblia fala que não houve nem há de haver um homem com tanta sabedoria humana como Salomão. Então ele tinha o quê? Muita sabedoria. Ele era o cara. Fora os 3.000 provérbios, ele tinha resoluções. Ele definia situações. Uma vez uma mulher matou o filho dormindo em cima da criança. Aí foi lá, ela tinha uma amiga de quarto, roubou a criança da outra e pôs para ela e trocou as crianças. Aí na hora que a outra acordou, eu falei: esse filho não é meu. Falou: não, esse é teu. Não é meu, você está com o meu. E ficou aquela briga. A coisa foi grande, a briga, até que chegou na mão de Salomão. Salomão falou: o que está acontecendo? Olha, essa moça matou o filho dela e pôs no lugar do meu e pegou meu filho. Aí Salomão falou: não vamos brigar, pega uma espada enorme. Eu vou cortar essa criança, fica metade para uma, metade para outra. Vou matar a criança agora. Na hora que Salomão fez isso, a verdadeira mãe falou: não faça isso. Aí Salomão falou: dá para ela que é dela. Salomão, sabedoria tremenda. Mas, veja bem, continua, vamos lá. Então ele era o homem sábio. Segundo, o que ele era? O homem mais? Não houve na humanidade, na história, homem tão rico como Salomão. Também era o peso do ouro que se trazia a Salomão, 666 talentos de ouro. Era muito dinheiro. O pessoal não aguentava mais os impostos. Pior que hoje o Lula, pior que essa turma aqui. Salomão era pior que essa raça.
terrível que nós vivemos hoje, onde você trabalha 1/3 do ano ou mais para dar dinheiro para um governo que não faz nada. Nada, e não tem perspectiva. Porque esse mundo está nas mãos do diabo. Só Jesus faz um milagre na tua vida. Mas Salomão era rico. Então ele tinha o quê? Dinheiro. E tinha o terceiro coisa. O que ele era? Sensual. Salomão gostava da prostituição. 1 Reis capítulo 11, era lá. Estou acabando. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Idumeias, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir aos seus deuses. A estas se uniu Salomão. Salomão ficou, olha, tinha, verso 3, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Salomão tinha 1000 mulheres estranhas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão caiu por causa do sexo. O que faz com que os homens caiam hoje? Sexo, dinheiro e fama. Para acabar, foi feito nos Estados Unidos recentemente em 2 universidades, Harvard e Califórnia. Uma paciente super diferenciada me falou esses dias. Doutor, tem um estudo americano e foi feita uma enquete para 1000 alunos diferenciados de universidade, Harvard, pessoal de direito, pessoal de medicina, pessoal de comunicações e tal, e Califórnia. O que você quer para ser feliz? Alunos entre 18 e 25 anos, a grande parte, 90% disse dinheiro e fama. Dinheiro, mão direita. Sinal na mão direita, dinheiro. Sinal na testa, fama. Eu quero ser. É o querer ser, querer ter. E o sexo, querer sentir. 3 desejos do homem: querer ser, eu preciso ser, preciso ter diploma. Eu sou o cara, eu tenho sabedoria. Quanto mais estudar, melhor. Quanto mais diploma da parede, melhor. Todo mundo hoje busca fama. Todo mundo quer ser, quer aparecer. É o famoso 15 minutos de fama. Quer ser, é o sinal na testa que Salomão tinha. É o sinal na mão direita: eu preciso ter dinheiro, dinheiro. E o terceiro é o sinal, é o número associado ao homem, é o sexo. O problema do homem hoje chama-se sexo, fora do casamento, ou mesmo dentro do casamento pervertido. 3 coisas destroem o homem hoje: dinheiro, o ser, porque a Bíblia fala que eu tenho que morrer para que Cristo cresça em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas o mundo não, o mundo quer ser, quer ter e quer sentir o sexo. Não há uma revista que não fala dessas 3 coisas. Não há nada que venda mais do que essas 3 coisas. O homem está marcado por esses 3 sinais que estão em Salomão. É o sinal na mão direita, é o dinheiro. É o sinal na testa, é o saber, é o querer saber. Eu sou, eu sei. E outra é o querer sentir o sexo. Eva, quando viu a maçã, a fruta, a serpente falou: olha, Eva, come. Eu não posso comer. Pode sim. Por que eu não posso? Você não deve, mas pode comer. Se você comer, se abrirão os seus olhos. Você vai ser como Deus. E você vai gostar da maçã. Aí Eva viu o fruto, viu que era bonito o fruto. Ela quis ter. Era gostoso de comer, querer sentir. E ele era poderoso para fazer você como Deus. Você vai ser, Eva. É o querer ser, é o querer ter, é o querer sentir, é o sexo, é o dinheiro, é a fama. E a Eva caiu. Os 3 poderes malignos. Aí Jesus foi tentado nos 3. Jesus estava com fome, o diabo falou: está com fome, filho de Deus? Come, faz com que essas pedras se transformem em pães. Você precisa de comida, mata a fome. Vamos comer essa comida, alimenta o teu ventre. Querer comer, querer sentir. Você não é um bom Jesus, né? Se atira do templo. Você é o cara. Querer ser. Olha, eu vou te dar tudo do mundo. Querer ter, querer sentir e querer ser. Jesus quebrou os 3 malignos poderes que entraram em Eva e Adão. Aí Jesus dá uma recomendação para o João. 1 João capítulo 2. Estou acabando. Não desligue, não vai assistir a maldita novela, por favor. Sei lá o que está passando nessa hora. O que eu falei? 1 João, capítulo 2. Está bom agora a palavra, nem eu quero parar. Meu Deus, a Paulinho comigo, é muito demais para mim isso, eu não mereço. 1 João 2, verso 15. Olha aí, estou acabando, queridas irmãzinhas. Sua avó está gostando? Está adorando? Que bom.
1 João 2,15, olha só. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, mas pastor, isso é radical. Isso é Bíblia. Verso 16. Porque tudo que é no mundo, concupiscência da carne. Que concupiscência da carne? É o desejo do sexo da carne. Olha aqui, ó. A concupiscência dos olhos é o querer ter as coisas. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Quantos pares de sapatos você tem? Só tenho 70 pares. Eu não tenho roxo. A Érica tem. A Cassiane tem aquele sapato bonito, eu não tenho. Querer ter. É o mal, é os olhos. É o querer ter. É o querer sentir. Eu preciso comer, preciso comer, preciso comer. E o querer ser, que é o que? A soberba da vida. Não me considera. Eu sou eu, meu. O que é, meu? Olha só. Querer ser, querer ter, querer sentir. Um é o quê? Um é concupiscência da carne, querer sentir. Outro é concupiscência dos olhos, querer ter. O cego tanto faz para ele sapato roxo, ou verde, ou vermelho, ou preto. Ele é cego. E soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja está marcada e não sabe. A igreja de Cristo está mais que marcada pelos 3 sinais que ela pensa que vai receber lá do anticristo. Vai esperando. Já está marcada. Aconselho que hoje você saia dessa vida, dos desejos, das inclinações malignas. Vocês que vão se batizar, aproveitem e já sepulta a maldita ambição da carne. Os desejos concupiscentes sejam todos sepultados, porque isso que a Bíblia fala, né? Quem tem sabedoria, calcule o número da besta. A besta do anticristo, vai esperando. Se você mora em câncer amanhã, mostra 3 sinais da sua vida. É hoje que você tem que arrancar o sinal. Agora, uma coisa é fato: os homens estão sendo associados a esse número. Vou rapidamente dar uma pincelada. 1 minuto. Hitler. H-I-T-L-E-R. Pela numerologia, A vale 100, B 101, C 102, D 103. E assim vai. Numera as letras. Pega a palavra Hitler. H vale, sei lá, 117, 115, sei lá. I vale ABC, sei lá, 110. T vale não sei quanto. Bom, soma tudo, vai dar o quê? 666. Pega a palavra Diocles Augustus, que é o nome do Diocleciano. Quem é esse, pastor? É algum vizinho seu? Não. É o imperador que mais matou. É o imperador que mais matou cristãos. Matou só ele mais de 200 mil cristãos. Eram 80 a 100 por dia. Fogueira, guilhotina, crucifixão de ponta cabeça, de lado, arranca, puxa o cavalo para cá, outro para lá, arranca o cara no meio. Porque nós não sabemos o que é a perseguição, nós não sabemos o que é a tribulação. Para nós, perdi o ônibus, pastor, Deus não me ama. Abre os olhos, irmão. Você está comendo, está de pé. Você não sabe que a tribulação ardente prova como aconteceu por 7 milhões, com 7 milhões de cristãos do ano 60 ao ano 300. 7 milhões de mortos, o que? Martirizados. Eles gostavam, né? Orígenes, discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, ele foi de Roma, da onde? Lá da Jerusalém até Roma, para ser martirizado em Roma, e no caminho ele falava: eis o pão, eis o grão de trigo que será moído pelas feras, para que se torne um pão para o Senhor. Na hora que o homem chegou lá para ser mordido pelos leopardos, que eles fizeram lá, os leões, sei lá, na arena, ele era tão santo que soltaram as feras não queriam comer. Venham! Os leões lá, não comam. E vinham a Deus do homem. Depois de muito ele brigar, acho que Deus tapa no leão, o leão matou. Ele precisava ser martirizado, porque ele não era digno de morrer como Jesus. Quer dizer, ele tinha que morrer pior. Irmãos, vamos fugir do mundo. Então, esse Diocleciano, se pegar a palavra Diocles Augusto, D no algarismo romano, vale quanto? 500. L, D, I é 1. D, O não vale nada. C vale 100, L 50, Diocles, E não vale nada porque não tem significado, S não vale nada, Augustus, A, G, Augustus, U é V, vale 5,
Bom, enfim, somando tudo isso aí vai dar 666. Eu tenho tudo isso em figurinhas. Quando formos estudar o Apocalipse oficial, nós vamos jogar na tela. Vamos mostrar tudo isso. Vocês vão ficar encantados com revelações que nunca foram faladas antes. Para que a igreja agora se santifique e fuja das concupiscências do mundo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Gostaram? Glória a Deus. Gostou dessa, não, França? Muito bom. Irmãos, ouvindo essa palavra, quem hoje acha que tem que mudar a sua vida, restaurar a sua vida com Jesus? Olha, a coisa não é fácil. Dá medo de ver. Quando vier ardente prova, é bom que a gente fique firme. Então eu quero saber de vocês, quem quer hoje restaurar sua vida com Jesus? O que é isso? Vocês estão aqui porque vocês são de Jesus. Mas tem alguns que estão assim, nota 5, outros nota 7, outros 4,5. Outros estão quase apagando. Outros estão 9, quer ficar com 10. Se você quer mudar a sua vida, ser cheio do Espírito Santo hoje, você sai do seu lugar e vem para frente. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Pode vir. Semana que vem tem mais. Apocalipse, não sei. Acho que eu vou falar do arrebatamento semana que vem. Amém. Do fim do mundo. Vocês querem ouvir mais sobre o fim do mundo? Você já falou isso. Eu vou falar outros enfoques. Amém. Que eu não posso, vamos dizer assim, frustrar a irmã e também líder, pastora Cris Poli, que é a nossa super nani. Ela fala, vou vir aqui de novo, ele não vai aprender nada, Lenilton. Então eu preciso dar sempre um manjar. Mas você precisa ficar firme com Jesus. Quem quer vir para frente? Quem quer ficar firme com Jesus, vem para frente. Eu preciso mudar minha vida. Vem para frente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Glória a Deus. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Olha que bênção. Nós vamos orar agora. Deus vai mudar a sua vida. Pastores, vem aqui comigo aqui na frente. É um momento forte. Pastor Marcelo, pastor Toninho, pastor Milton, pastor Samuel que está lá atrás. Pastores ungidos, venham para frente em nome de Jesus. Ordenados pastores da igreja, queridos, nós vamos orar. Porque aqui a força deste altar é grande. Por quê? Porque ele é puro. A gente brinca um pouco, mas a verdade, porque o Espírito Santo é alegria, mas a verdade nos liberta. E essa verdade tem entrado em vocês. E vai mudar a vida de vocês. Vai mudar. Se alguma coisa de mal ia acontecer amanhã, não vai mais. Pastor, é mesmo? Não vai mais. Se algum infortúnio ia acontecer, não vai mais. Alguém ia te dar um golpe amanhã, não vai mais. E se vier alguém contra vocês, fala assim, eu sou de Jesus. Acabou. Se alguém está sentindo no meu coração de vir para frente, aproveita. Quer ser de Jesus, quer ficar firme, vem para frente. Glória a Deus. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Pastores, por favor, vamos impor as mãos. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus amado, obrigado pela tua palavra, que é rica, que é maravilhosa, que enriquece, não acrescenta dores. É a tua bênção, é a tua verdade, é o teu poder, é o teu Espírito que nos guarda, que nos blinda, que nos dirige, que nos inspira, que muda a nossa vida, que nos cura, que nos guarda e nos faz cada vez mais triunfar por meio do teu conhecimento, por meio da tua unção. Senhor, venha abençoar, Senhor, esses irmãos que hoje se entregaram a Ti. Vem, Senhor, ligá-los no céu, porque nós estamos ligando na terra. Vem tocar em seus corações, em seus corpos, em suas almas. Vem guardá-los, vem, Pai amado, blindá-los contra o mal. Eu repreendo toda a força do inimigo, em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, põe a tua mão poderosa. Há uma bênção, há um ministério, há rotina delicada, há grandes vitórias para você, querida. Deus tem planos na tua vida. A partir de hoje tudo vai mudar. Em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, vem Espírito. Ó Espírito Santo abençoando, ó Espírito Santo visitando. É grande a bênção, é grande a vitória, é grande o poder. Nada mais, o passado não te condena mais. Acabou a partir de agora. O diabo está vencido na tua vida. Chega, faz assim, recebe
recebe a partir de agora a bênção na tua vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Siga, obrigado, Senhor. Nova vida, novos planos. 3 meses. 3 meses Deus vai marcar um encontro com você muito forte. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Pessoas vão chegar para você. O que aconteceu com você? Eu preciso deste poder, dessa bênção, dessa vida nova. Aí em você é um espírito de guerreiro que Deus vai usar para combater demônios fortes. É novo ainda para entender tudo isso, mas guarda o que eu estou te falando. Daqui 3 meses você vai falar comigo de novo, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esse momento. Abençoa o teu povo, aqueles que não puderam vir para frente porque alguma coisa os segurou. Visita-os agora. Abençoa o teu povo agora. Restaura a tua igreja agora e prepara-nos para a tua volta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Palmas para Jesus. Agora é o seguinte, semana que vem tem mais, se Deus quiser. A Bíblia fala assim, se Deus quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tiago 4:13 fala isso. Por obra dos nossos amigos nipo-brasileiros, por que não dizer missionários futuros internacionais, eu não esperava isso, mas eles estão já realizando um trabalho muito bem feito. Todos os estudos estão gravados. Então você querendo, né? O que vai reverter isso aqui? Custos e mais o livro futuro que nós vamos fazer do Apocalipse. Glória a Deus. O excedente vai ser bênção para o reino de Deus também. Porque, graças a Deus, o pastor Emilton vive do trabalho dele. Na hora que Deus falar, chega, vai ser difícil, mas porque eu amo a medicina. É uma maneira de eu chegar até vocês. Se eu não fosse medicina, eu não estaria aqui. Não estaria a Cris aqui. Não estaria com vocês. Nem a Janice, né, Janice? Minha paciente há 20 anos quase, né? Glória a Deus por isso também. Então, tem esse trabalho aqui. Então, os estudos bíblicos estão lá. Com os nossos queridos, o nosso irmão Sérgio, a irmã Érica, Ricardo, Regina, Wendel. Cadê o Wendel? O presbítero Wendel, hein? É um homem de Deus. Estão fazendo esse trabalho aqui. Amém, irmãos? Amém. Amanhã temos o nosso culto abençoado, chamado Culto de Forte, sexta-feira forte, contra Satanás. Isso vamos dizer assim, é confiado nas mãos do nosso querido pastor Carlos Ribas, que é especialista em guerra espiritual. É ex-bruxo, quem não sabe. É ex-satanista, homem que tem intimidade com a guerra espiritual. Então vocês veem que serão abençoados, quem puder. Domingo de manhã temos o que, Ricardo? Santa Ceia do Senhor. Amém? Os nossos pastores, todos presentes, as famílias. Batismo. Oi? Aí, desculpa, batismo antes. Aliás, está aqui os batizados. Quem vai se batizar? Levanta a mão. Ei, bênção. Mais alguém quer se batizar? Já valeu. Pastor Marcelo, já valeu a noite. Mais uma irmãzinha. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu pensei que fosse mãe dela, mas é vó, vocês acreditam? É vó, parece mãe. Oi, fala, vem cá. Fala. Você que meu marido para poder aceitar Jesus de vez mesmo. Sabe por quê? Porque segurava, porque a gente vivia junto e eu não podia casar com ele. Eu achava que não podia se batizar também. Sei. Olha, faz 3 dias que eu perdi ele. Faz 3 dias que você perdeu seu esposo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mesmo que você não tivesse perdido, o batismo é um momento seu com Jesus. Ninguém pode impedir. Não podia. Não existe isso. Mas agora, já que Jesus levou o seu marido, você vai se batizar. E vai começar a vida nova. Tá bom, querida? Domingo nós vamos batizar você. Então, em nome de Jesus. Amém? Olha que bênção. Então, agora são 7 pessoas. Então, 7 igrejas, 7 taças. 7 selos, 7 batizados. Se não tiver mais, hein? Cadê o Toninho? Hein, Toninho? Não digo nada se não aparecer mais alguém aí. Na saída vocês deem um nome para o pastor Toninho, que é o nosso líder administrativo pentecostal total. Já um assembleiano da gema da antiguidade total. Vocês falam com ele, que sabe tudo que é a administração da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o pastor Marcelo aqui para impetrar a bênção apostólica, que desde Pedro até a eternidade estará conosco eternamente. Vale a pena ser de Jesus. Irmãos, olha, eu tinha dinheiro, eu tinha conhecimento, que eu era médico, e não é por nada, eu fiz 4 especialidades.
Irmãos, e era um mulherengo sem vergonha. Eu tinha os 3 sinais da besta. Porque eu era médico do exército, na época, vivia a época militar, saía de jipe verde, 2 soldados, mais um sargento à minha disposição. Eu sou. Era uma besta humana. Aí um dinheirinho, no final de semana, torrava tudo em porcaria. E a mulherada não era feliz. Às vezes ia dormir no quartel por opressão do diabo. O coronel falava: o que você está fazendo aqui, Araújo? Não, aqui dedetizaram minha casa, mentira do diabo. Eu ia lá porque eu tinha medo de dormir sozinho, porque o diabo estava lá. Aí conheci a Cristo, mudou minha vida. A verdadeira felicidade está na minha vida, desde que eu conheci a Cristo. Amém? Pastor Marcelo. Agradecemos a Deus por esse momento, por cada um estar aqui, pela disponibilidade em ouvir, em aprender. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Cada um que aqui está, porque a sua alma tem sede da palavra de Deus. E eu creio que hoje estamos bebendo dessa água, estamos sendo alimentados da palavra de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por esse momento de estarmos aqui aprendendo de ti. Pedimos mais uma vez, dá-nos sabedoria, que nós venhamos entender a tua palavra, guardar em nossos corações e colocá-la em prática. Dai-nos sabedoria dos céus. Nós pedimos a tua bênção também sobre a vida do pastor Lenilton, que essa sabedoria vem de ti. Continue concedendo a ele esta sabedoria, esta unção, esta graça, essa humildade para passar para cada um de nós. Sê com ele, sê conosco, leva-nos em paz, nos guardando e livrando de todo mal. Que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Vamos para Jesus, querido. Dá um abraço no seu irmão. Abençoe a vida dele. Abençoe essa querida irmãzinha que esse domingo vai ser sepultada. Em nome de Jesus. Seu nome mesmo? A Claudete. Glória a Deus. Amém.